Olá a todos, sejam bem-vindos ao Simbras 2023. Primeiramente, eu quero agradecer aos organizadores deste evento pelo convite feito a mim e estendido à professora Alessandra, aqui do IFES, e agradeço também a todos que ajudaram na colaboração para que esse minicurso pudesse acontecer. Agradeço também a todos os inscritos, onde nós possamos compartilhar um pouco nossos ensinamentos e aprendizados aqui como professora da UFES. E a Alessandra aqui do IFES, né, neste trabalho em parceria. Então, vamos lá. Bom, a proposta desse minicurso, a gente pretende descrever as etapas de fabricação do queijo Minas Frescal, e esquematizar um protocolo prático e aplicável para a elaboração da bebida láctea fermentada, que a gente fala muito, a BLF, ou a bebida láctea não fermentada, a BLNF, por meio de quê? Do reaproveitamento de um resíduo gerado na fabricação, que é o soro, ou seja, um resíduo produzido na fabricação do queijo, e que nós tornamos um insumo, né, alimentício, para gerar esse alimento que é a bebida láctea. Então, tal prática, ela contribui para agregar valor ao produto sobre o ponto de vista nutricional, econômico, com aumento de renda para o produtor, para a indústria, além de promover a sustentabilidade do setor lácteo no país. Bom, só para voltarmos aqui, o título do nosso curso, né, juntamente com essa proposta, apesar de nós termos um histórico e um acúmulo de informações bem consolidadas sobre o queijo no nosso país, desde lá dos portugueses, né, desde o nosso descobrimento, nós temos o quê? O título, nós propomos colocar ele aqui, que é a tecnologia de fabricação de queijo Minas Frescal e a utilização do soro na elaboração de bebida láctea não fermentada e bebida láctea fermentada. Bom, o queijo Minas Frescal, ele é um dos queijos, como todos nós sabemos, mais populares do Brasil. Ele é um queijo de produção, né, em larga escala, ele é de fácil produção, ele é um queijo tido como semi-gordo, ele é um queijo de muita alta umidade. O seu consumo imediato, né, ele apresenta também a validade entre 7 a 10 dias. Não é o objetivo aqui do curso, mas quando a gente tem, né, as boas práticas, desde o setor produtivo, desde a ordenha até a indústria e até mesmo no comércio, ele tem esse período de validade em torno de 30 dias. Por quê? Ele é um queijo que ele não sofre cozimento na massa e nem sofre o processo de maturação. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito critério na escolha dos ingredientes na fabricação desse produto, né? Desde o leite, o coalho, né? As bactérias láticas, ou o ácido lático, caso que é um uso opcional, né? Por meio dessa coagulação enzimática, nós vamos obter o queijo frescal. A gente observa em algumas regiões do Brasil que o rendimento de queijo de 6 a 6,5 litros de leite por quilo, isso é uma média, mas a gente tem local que até com menos quantidade dá-se em torno de 1 quilo de queijo. O que a gente observa também, né, em viagens, em estudos, e visualmente também, que o queijo Minas Frescal, ele não apresenta uma homogeneidade, ele não apresenta uma produção, uma padronização, tanto em sua produção, como também no formato, na espessura, no tamanho, na consistência, na textura, no sabor.
no rendimento, conforme a gente falou, na durabilidade. Então, o que a gente observa? Que vários produtores, né, eles têm um pouco, apresenta diferenças, múltiplas formas de se produzir, de se elaborar esse produto lácteo, né? O padrão de produção do queijo Minas Frescal, ele precisa apresentar uma coloração interna esbranquiçada, ele apresenta uma consistência mole, ele tem uma textura fechada, com algumas oleaduras irregulares, né? O sabor variando levemente de ácido a suave. Portanto, quando a gente já está acostumado a fazer o queijo frescal, que você coloca assim para uma análise sensorial, você sente o flavor, você sente o sabor assim do queijo frescal. O peso também varia de 500 gramas a 3 quilos, né? E, como eu disse, ele é uma massa crua, ele não sofre um cozimento durante o seu preparo, além de não passar pelo processo de maturação. E aqui, nós vamos trabalhar em cima do minicurso com o leite pasteurizado, e é um queijo que ele precisa, né, ter o tratamento térmico. Mas qual a legislação do queijo frescal, né? Ele era inicialmente, com a portaria 352 de 1997, ele era tido como um queijo semigordo e de alta umidade, né? Mas em 2004, com a Instrução Normativa 4, né? Ela é considerada a IN 4, de 2004, acrescentou-se a palavra muita. Então, a palavra alta umidade ficou, é um queijo de muita alta umidade. E esses parâmetros também, com isso, houve umas alterações nos padrões microbiológicos de queijo frescal, né? Caso alguém tenha interesse no minicurso, a professora não vai se estender em ficar explicando todas as mudanças, né, para coliformes e tal, e outras, a gente tem, eu posso passar para quem quiser, viu? Então, houve essa alteração nos padrões microbiológicos devido a essa inserção da palavra muita alta umidade, né? E também esses parâmetros, eles seguem a portaria a 146. Então, quem está trabalhando com queijo frescal, a gente sempre fala com os produtores aqui, né, que para usar, para verificar sempre essa legislação, né? Então, se vocês também observarem, em julho de 2022, o Ministério da Saúde, né, por meio da Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela mostra os parâmetros a serem seguidos no comércio dos queijos, né? Então, lá na parte do comércio, a gente já vê que é a vigilância sanitária, nós temos a Instrução Normativa 161 e temos as RDC, né, de acordo com os padrões microbiológicos dos alimentos. Então, é muito importante observar isso, que a nossa IN 161, tão recente, né, fez um ano agora, ela preconiza a ausência de salmonela, que é um patógeno, né, em 25 gramas de produto do queijo, né, ausência de enterotoxinas estafilocóccicas, bem como limite de 10 a 3 para o estafilococcus coagulase positiva. 10 a 3 para E. coli em queijos que possuem umidade igual ou superior a 46%, né? Ou seja, a classificação dada ao queijo frescal. Então, dando continuidade, né, ao nosso minicurso, é muito importante a gente observar as etapas e os ingredientes utilizados para a fabricação do nosso produto. Por quê? Esse minicurso propõe, né, pegar esse soro, coletar esse soro para elaborar essas duas bebidas lácteas. Então, desde da finalização, na elaboração dessas bebidas lácteas, eu tenho que me atentar para o meu substrato principal, que é o leite.
Eu tenho que ter um leite de boa qualidade e inocuidade, seguindo todos os parâmetros dentro da nossa legislação. Ele tem que ser um leite de maneira resumida, né? Nós vamos falar aqui de boa qualidade, a acidez estando entre 14 a 18 graus Durnic, padronizado para 3, né? Até 3,2 de gordura, ou de matéria gorda, ou integral. E devemos sempre atentar para o leite pasteurizado. Na indústria, a gente sempre fala, quando nós ministramos os cursos, na indústria, a pasteurização é rápida, né? Ela é 72 a 75 graus por 15 segundos. Só que o produtor rural, o pequeno produtor, ele não tem esse pasteurizador a placas, né? Então, a gente recomenda mesmo a pasteurização lenta, a 65 graus, por 30 minutos. Então, a função do cloreto de cálcio é de restituir o equilíbrio iônico de leite pasteurizados. Lembra que a gente começou, né, falando que o leite para fazer o queijo frescal precisa de ser o leite pasteurizado. Então, a gente adiciona esse cloreto de cálcio para repor esse cálcio que a gente fala, entre aspas, perdido. Então, ele vem e restitui esse equilíbrio iônico. E ele vai contribuir para a elasticidade da massa do queijo. É notável quando a gente vê um queijo com cloreto de cálcio e sem o cloreto de cálcio. Bom, mas como que eu faço essa adição? Ele deve ser diluído um pouco de água, né? Antes de se adicionar ao leite. E é muito importante seguir as instruções do fabricante. Por exemplo, o cloreto de cálcio 40% que nós usamos aqui, nós adicionamos em torno de 4 ml para 10 litros de leite. O ácido lático é um outro ingrediente também, mas de uso opcional. Quando a gente parte de um leite em 14 a 18 graus Durnic, eu preciso que ele está com acidez adequada, eu não preciso usar o ácido lático. Mas a gente observa que alguns produtores usam também, então isso é sem problema, nós temos que partir de um ácido lático, né, com 85% de pureza para uso alimentício, e ele deve ser diluído em 50 a 100 ml de água, e adicionado lentamente ao leite. E nós notamos também, quando nós precisamos adicionar aqui o ácido lático, o queijo apresenta um sabor levemente ácido e refrescante. A utilização da cultura lática ou fermento, é muito importante falar aqui para vocês que a cultura lática ou uma cultura mesofílica, ela recebe também o nome de fermento ou cultura starter. Essa cultura lática, ela contém as bactérias láticas do gênero Lactococcus. Elas podem ser Lactococcus láticos, Lactococcus cremoris, né? São as bactérias láticas mais utilizadas na fabricação do queijo frescal. E ela é muito importante a sua utilização, porque ela melhora a ação do coalho, ela reduz também a repulsão eletrostáticas entre as micelas de caseína. Com certeza vai aumentar o rendimento de fabricação. E uma das coisas que são que é dos fatores importantes na utilização da cultura lática, é que melhora a consistência do coágulo e contribui para a cinese. O que é isso, essa cinese? Ela contribui na liberação do soro. Então, pessoal, estão de acordo? Estão entendendo aí? Então, nós vamos dar uma continuidade aqui, tá bom? Então, a proporção que eu devo usar com as culturas láticas na fabricação do queijo frescal, geralmente é na proporção de 1 a 1,5 em relação ao volume do leite. E é importante observar, pessoal, que essa adição ela deve ser em torno de 20 a 25 minutos antes da adição do coalho. Tá certo? Tá dando para entender aqui? Então, nós vamos passar para frente. Né? Bom, no processo de coagulação também, o coalho, que é de grande importância, né? Sem o coalho, a gente, né, não fazemos o queijo aqui,
que contém o coalho? São as enzimas proteolíticas, a quimosina e a pepsina. Esse processo de coagulação, ele é realizado por essa ação dessas enzimas aonde? Sob a caseína, que é a proteína do leite, e que vai formar a massa do queijo. Em algumas regiões do Brasil também, a gente fala coalhada, a gente fala massa, tá certo, pessoal? É muito comum quando a gente fala formando a massa, o corte da massa, a mexedura da massa, e também nós ouvimos muito a palavra coalhada. Como já dissemos, né, o coalho ele é rico nessas enzimas, que vai coagular a caseína do leite. Mas como que eu posso encontrar o coalho? A gente usa muito aqui o coalho na forma líquida, né? Tem também a forma em pó, na forma de pastilha. Vai contribuir também para a liberação do soro, para a cinérese, né? E melhora a consistência do coágulo, né? Ou da massa. Então, é muito importante, a gente deve adicionar o coalho após a adição do cloreto de cálcio e o fermento lácteo. Bom, geralmente nós seguimos sempre o fabricante, né, comprado em firmas idôneas, em empresas, em lojas adequadas, nós usamos aqui em torno de 7 a 8 ml de coalho para 10 litros de leite. E uma coisa importante a se observar, que deve ser diluído em água, né, limpa, fervida ou filtrada, antes de ser adicionado. E a temperatura do leite, ela deve estar em torno de 34 a 38 graus. Então, é importante observarmos aqui nesse curso que nós vamos precisar do soro para verificarmos a elaboração dessa bebida láctea, certo, pessoal? Que hora que eu adiciono esse sal na minha massa, né? Se eu adicionar lá no leite esse sal, eu vou coletar um soro salgado. Não vai ficar legal para a gente adicionar uma polpa de fruta, né? Ou um doce em pedaços e bater para ter essa bebida láctea, certo? Então, a gente vai falar apenas do ingrediente aqui, da adição do sal no processamento do queijo Minas Frescal, que nós temos 3 formas de salga, mas eu quero deixar claro aqui que esse sal nós não vamos fazer aqui agora. Nós vamos ver lá mais no finalzinho que nós vamos salgar o queijinho na superfície. Por quê? Porque eu preciso desse soro sem o sal, né? E não é legal uma bebida láctea com sal, a gente não faz isso, né? Bom, a adição do sal, ela pode se fazer a salga diretamente no leite, né? Claro, pessoal, adicionando-se um sal de boa qualidade, físico-química, microbiológica, que nós sabemos que o sal, assim como a água, ela é veículo carreador de micro-organismos, né? De preferência um sal refinado, antes da adição do coalho. E é importante também determinar o ponto correto de corte da massa, por quê? Porque pode ocorrer perda de proteínas e gordura caso o soro se apresente aspecto leitoso, e com isso ficará rígida e prejudicará a cinérese. A gente tem que ficar atento a todos os ingredientes que a gente está adicionando ao leite. O sal também, como que ele atua? Como um conservante e seletor dessa microbiota, né? A gente sabe que o sal, ele exerce um antagonismo, né? Bom, após a adição desses ingredientes, o que é que acontece? Nós vamos deixar, né, toda essa massa em repouso, né? Quando nós observarmos essa coagulação feita, tá certo? Nós vamos deixá-lo em repouso para quê depois? Para o corte da massa, para a mexedura, para a dessoragem, que a gente vai ver nos próximos slides, né? Então, após esse tempo que formou toda essa coagulação, tá dando para entender, pessoal? Formou-se a massa,
né? Se a Alessandra quiser falar um pouquinho com a faca, né, ou com a mão. Por quê? Porque nem todos, pessoal, a gente sempre deixa isso claro, nem todos temos a lira vertical e horizontal. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa. Após esse tempo de repouso, que a Alessandra vai falar um pouquinho aqui do corte, nós não podemos esquecer disso, sempre promover o corte horizontal primeiro, né? Esse corte horizontal, o que acontece? Esse corte horizontal, com a utilização da lira, nós vamos formar essa massa como? Em fitas. Depois é que eu venho com a lira vertical para ir formando os cubos, os cubinhos que a gente fala, também chamado de grão 1. Quando você já tem a prática, quando o queijeiro já tem a prática na elaboração do queijo frescal, ele já tem uma noção assim perfeita do tamanho desse grão, né? Caso nós não tivermos as liras, né, Alessandra, você pode complementar um pouquinho, a gente pode fazer com o uso de facas devidamente higienizadas, tá certo? Bem-vindos todos aos Simbras, né? Meu nome é Alessandra, sou técnica de alimentos e laticínios do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos de Alegre, com apoio aí nesse mini curso da professora Penha, né? A prática, né, de produção do queijo frescal, ela é bem desuniforme, né, digamos assim. Ela pode variar essa produção de agroindústria para agroindústria, de setores para setores, né? Mas sabemos que os ingredientes, né, como a professora Penha falou, obrigatórios, né, seria o leite, a sua matéria-prima, o coalho e o cloreto de cálcio, né, para repor essa perda de cálcio na produção. O importante falar que a temperatura, né, de adicionamento, né, dos ingredientes nessa matéria-prima tem que seguir alguns padrões. Como coloca ali, a gente viu sobre a temperatura do coalho, né, que pode variar de 35 a 48, né? 35 a 40, né? Desculpa. 35 a 40. Porém, essa temperatura ela vai ser verificada dentro da produção da própria agroindústria, né? Eu vejo muito casos da produção de frescal, né, em treinamentos, em cursos, né? A gente ainda vai a algumas agroindústrias, dá alguma assistência, né? Que a dificuldade de se ter, né, o controle dessa temperatura, porque varia muito também do equipamento. Alguns equipamentos esfriam mais rápido, outros aquecem mais rápido, alguns se mantêm aquecendo. Então, essa temperatura realmente ela vai ser dentro dessa proporção do fabricante. Então, você vai deixar, após o adicionamento, né, dos primeiros ingredientes, como o cloreto de cálcio, né, diluído em água, aí você vai chegar à temperatura ideal sua da coagulação, você vai esperar de 40 a 50 minutos para que se tenha a formação da massa, né, desse coágulo aí. O procedimento inicial é fazer um corte, né, com a faca na massa, em horizontal, e levantar essa massa. Daí você vai ver a formação de uma massa brilhosa, firme, né? Enquanto você não tiver essa massa firme, brilhosa, com o corte, com a faca, aguardar mais um tempinho, porque às vezes pode ficar, às vezes fala de 50 minutos, mais uma hora você chega no seu ponto ideal. Após isso, verificando esse ponto ideal, porque se você cortar ela antes com uma massa não bem firme, né, no seu ponto, esse coágulo ele vai se desmanchar, né, voltando a um leiteio, né, vai virar um leite, e você não vai conseguir informar esse produto, chegar a um ponto de poder informar. Então, o ideal é verificar bem esse ponto bem firme, e após isso, você vai fazer a passagem das liras, né? Fazendo as passagens das liras, você vai iniciar as mexeduras, né? Aí você vai pegar uma pá, né? Nós trabalhamos a pá de inox e vamos fazer a mexedura da massa lentamente, com intervalos, né? Que aí é o corte da massa e a mexedura. Então, a etapa ela tem alguns repousos, né? Onde a gente vai
iniciar uma mexedura lentamente, né? Para que não ocorra a quebra brusca, né, dessa massa. Então, a gente inicia uma mexedura lentamente, de 5 minutos, aí você dá uma paradinha de mexer, a massa, com o tempo que você vai mexendo, que pode durar uma faixa de 20 a 30 minutos, essa mexedura, os grãos eles vão se depositar, né? Vai se depositando no fundo do seu tanque, né? De processamento de queijo, né? Se tornando mais firme, até a gente conseguir um ponto ideal, né? Para que possamos informar essa massa. Então, a verificação do ponto da massa para informagem, né? Então, é um ponto bem firme, né? A gente vê aí na foto. O ideal é apalpar mesmo essa massa, para que ela, lógico, as mãos higienizadas, né? Para ter esse cuidado também. E a gente apalpa esses grãos e eles estão firmes. Se a massa não estiver num ponto ideal, essa massa ela vai escorrer um leiteio pela mão, não o soro. O soro normalmente é um soro mais esverdeado, né? E as massas, ela é bem firme, né? Como dá para visualizar aí na foto, no final da mexedura, né? Então, aqui também a gente tem os processos em minicurso que a gente realiza em alguns recipientes, né? Diferenciados. Aqui já é uma mexedura com uma colher. O ideal mesmo é você fazer essa mexedura lentamente, né? Esse corte, ele pode ser um pouco irregular, né? Mas a gente consegue fazer uma mexedura ideal, tornando essa massa firme, né? Para que a gente consiga informar adequadamente esse queijo, para a boa viragem, né, do produto depois. Aí segue aí a professora Penha. Então, como a professora Alessandra acabou de falar aqui, nós damos continuidade, após tudo que ela disse, à dissoragem, à informagem e à viragem, né? Então, o processo de dessoragem, né, é a cinérese, a retirada toda desse soro, né? Sabemos que o queijo Minas Frescal, ele tem as formas próprias, né? São de plástico, com furinhos, as formas devem estar bem cheias com a massa, a gente deve fazer um ajuste na nossa prática aqui, né? A professora Alessandra, eu estou falando aqui, a gente tem esse ajuste de altura e de peso. Por que que nós estamos chamando a atenção para isso, né? O visual dos queijos, quando você vai comprar um queijo Minas Frescal, né, Alessandra, a gente observa quando não tem essa padronização com relação a isso. Por quê? O queijo Minas Frescal, ele não precisa de prensa, né? A própria compactação que você vai colocando, o próprio pezinho dos grãos dentro da massa, ela vai se adequando. Mas é muito importante observar isso, senão ele fica todo desuniforme, tá certo? Então, a gente promove umas 2 viragens, né, dentro das formas. A primeira deve ser feita após uns 20 minutos da realização da informagem e vai se repetindo com o lado inverso dos queijos. Quando a gente passa isso aqui, às vezes, dependendo também, né, às vezes a gente promove até uma terceira virada. Eu já tive minicurso que eu precisei de fazer uma terceira viragem, isso acontece muito, né? Ele não precisa de prensagem ou ser apertado com as mãos, né? O próprio peso do queijo e a gravidade são suficientes para deixar a massa compacta. E é importante demais observar essa parte. Todo o cuidado nessas etapas do processo de fabricação, a gente precisa ter, tendo esse acúmulo de informações para que possamos promover essa padronização do queijo frescal. Há muitos anos que nós falamos isso. A gente não observa essa padronização, né? Então, após isso, né, professora Alessandra, a gente conduz esses queijos para a câmara fria, né? Acho que nós temos até uma foto aqui na câmara fria, né? Nas prateleiras também. É em torno de 5 a 10 graus. As nossas câmaras aqui é em torno de 5 a 10 graus, e vai completar essa dessoragem. E elas ficam, né, overnight, né? Elas permanecem até o dia seguinte, né?
Até melhorar a forma de embale, né? Mais firme para poder embalar. Exatamente, até para melhorar, né, a forma de embalagem, né? Nós vamos ver, né, professora, mais para frente, todas as fotos aqui do nosso mini curso são do nosso acervo pessoal, aqui dos próprios autores, dos nossos próprios produtos. A gente vê a dessoragem e a coleta do soro para a elaboração da bebida láctea. Se vocês puderem ver aqui abaixo do escorredor, nós deixamos de uma maneira bem mais simples nesse mini curso, para quê? É para que todos os participantes possam ver essa coleta. Depois a gente pega uma concha e vai promover o aquecimento desse soro para a elaboração das bebidas, né? Então, nós podemos ver a quantidade de soro que é produzido, né? Então, aqui, nesse dia que nós fizemos, uma parte deu quase uns 8 a 10 queijinhos, né? Na outra turma também deu em torno disso. A informagem. O que eu queria mostrar aqui nessa foto, sabe? É que nós precisamos compactar, né? E colocando os grãos, a primeira viragem, a segunda, né? Para quê? Para que os grãos sejam compactados e a gente não fique observando, não essa parte microbiológica, a professora não vai falar isso, da parte daqueles furinhos dos queijos, não é isso, né? Que a proposta aqui do curso não é isso. Mas a gente vê, quando a gente abre, né, professora, com saquinhos, a gente vê aqueles espaços vagos, né? Ou seja, olhaduras mecânicas, muitas olhaduras, e outras exatamente. não, né? Exatamente. Tem as olhaduras e essa, como diz, essa parte microbiológica é para um outro minicurso, né, professora Alessandra, para a gente poder explicar. Tá vendo? Então, a gente vê que o quê? Que às vezes um apertou um pouco mais, né, o outro menos, então fica uma coisa, não fica homogênea, né? Bom, como nós falamos no início do curso, tá lembrado aí, alunos? A gente falou o seguinte, que nós não íamos salgar esse queijo lá no tanque, né? Salvar na massa, no leite. Por quê? Porque nós íamos pegar esse soro. Eu estou frisando isso, né, repetidas vezes, porque eu queria mostrar para vocês. Puxa vida, salgar o queijinho na superfície, isso tem tudo, os cálculos de um queijo, de um sal que a gente vai jogando, né, com a experiência, já nos permite jogando de forma a ficar homogêneo. Quando, na indústria, como é que eu posso ficar salgando na superfície, né, Alessandra? 200 peças de queijo. Um dia a gente teve aqui, né, Alessandra, foi em torno de 150 queijos. Você pode errar, por quê? O queijinho é branco, o sal é branco, você acha que você salgou um queijo e não salgou? Proporcional, né? O sal de um para outro. Exatamente. Aí o consumidor, o que faz, né, professora? Esse queijo que a gente comprou, ele está sem sal, o outro não está. Por quê? Existe esse trabalho que é manual. Quando você tem lá uma produção de 20 queijos por dia, por exemplo, na agroindústria, tudo bem, você dá conta de fazer. Geralmente, né, a agricultura familiar, os familiares estão ali presentes, é uma história. Na indústria não tem condição, né? Muitas vezes não é assim, sempre é na massa. Tá certo? Então, esse processo de viragem e salga. E outra coisa, né, professora Alessandra, que nós não entramos em detalhe, porque não é aqui a proposta do curso, a gente vai falar no último slide, é a questão das boas práticas de fabricação, né? Com as mãos todas higienizadas, todos os utensílios, né? Todos os vasilhames, com as touquinhas, todo mundo com a máscara, com a touca, né? Bom, depois que está lá no outro dia, na câmara fria, a gente parte para o processo da embalagem e da comercialização. Então, imagina os queijos lá na câmara fria, a gente vai poder mostrar uma foto aqui para frente, após completar a dessoragem, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos partir para o processo de embalagem. Uma coisa que nós observamos, né, professora Alessandra, né, no Brasil, a gente vê, nós fizemos até um trabalho recente sobre os locais de venda dos queijos de Minas Frescal. O que a gente observa, né? Às vezes não está nem embalado, né? Com um saquinho plástico, mas todo produtor que se preocupa, ele vai tentar modificar, né? Porque quando a gente ministra um curso, a gente quer apenas repassar
algo que vai agregar a ele no final do mês, porque nós somos parceiro dos produtores, nós somos amigos de quem está produzindo e nós queremos só o quê? Que eles tenham um valor agregado, que eles possam, no final do mês, contar com aquele valor arrecadado com um trabalho tão árduo, né, que é a elaboração de produtos lácteos, no caso aqui, o queijinho frescal. E muitas famílias, a gente observa muito aqui, uma plantação de café, mamão, pimenta, frutas, né? E a gente vê o que? A pecuária de leite e muitos fazendo, né, Alessandra? Produzindo queijo frescal. Então, quando a gente leva uma informação, é apenas para eles poderem sentindo que algo precisa ser mudado, né? Para que tenha maior viabilidade, para que dure mais no mercado, né? Que possa oferecer produtos mais adequados ao consumidor, né? Então, a gente realiza esse processo de embalagem numa película plástica a vácuo. A Alessandra vai poder falar um pouquinho aqui essa embalagem, nós não vamos, né, de uma maneira mais sucinta. Ela vai explicar aqui esse fechamento, vocês vão poder ver aqui. Com isso, nós aumentamos, ou então conseguimos manter essa validade de um produto até no mercado. Então, seguindo na importância, né, desse armazenamento, né, de um dia para o outro, né, normalmente ele fica na câmara fria, completando a sua dessoragem, né, que é de grande importância na fase do embale, né, na fase de validade dele, porque o queijo, quando ele, após embalado, se ele não houve uma dessoragem completa, né, ele vai depois ficar com muito soro na embalagem, né? Esse soro após, né, essa embalado pode diminuir o tempo de validade desse produto, porque esse soro ele pode vir a dar um amargo nessa massa já, e fora que a gente ainda não tem um controle total, né? Após sair do setor de produção, né, da fábrica de laticínios, a gente não tem um controle total do posto de venda, né? A temperatura que está exposto, né? Às vezes o expositor abre e fecha toda hora, então uma variação grande de temperatura nessa fase, né? Então a gente tem que ter esse cuidado aí, quanto mais dessorado, a massinha mais firme, melhor para o embale. No caso aí, a gente faz o embale a vácuo, né? Então, são sacolas plásticas, né, apropriadas para o embale a vácuo. O embale a vácuo é de extrema importância, né? A gente aqui já trabalhou com os tipos de embale, mas embalando a vácuo, a gente faz a retirada, né, uma quantidade de oxigênio, né, o que vai fazer com que esse produto tenha realmente uma durabilidade maior, né, quando a gente faz esse processo da retirada do oxigênio. Então, nessa fase de embalagem, né, a gente faz o processamento da embalagem a vácuo, né, previamente as sacolas são rotuladas, né, hoje a gente está num processo de nova legislação de rotulagem, né, que é a RDC 429 de 2020, que entra agora em processo dia 9 de outubro, né, para produtos embalados, né, dia 9 de outubro de 2022, então já estamos aí com essa nova legislação, que vem apresentando de forma que a proposta, né, dessa nova rotulagem é uma melhor visão do consumidor no que está adquirindo, né? E essa mudança, ela está causando alguns abalos, né? Sempre assim, né? Com essas mudanças, mas, assim, é de grande importância, né, para os consumidores. A gente vai ter aí agora a coluna nutricional com 3 colunas, a tabela nutricional com 3 colunas, a gente vai ter uma lupa, né, que vai falar a quantidade de sódio, quantidade de açúcar adicionado, gordura saturada. Então, essa parte do embale com a rotulagem, né? Normalmente os queijos rotulados são queijos que são inspecionados, né? São fiscalizados, né? Seja ele pelo SIM, né? Que é o Sistema Municipal, pelo CIE, né? Que é o Sistema Estadual, e pelo CIF, que é o Sistema Federal. Então, sempre é bom adquirir, né, um produto embalado, conformemente rotulado, né? Inspecionado, para garantir uma qualidade de adquirir, né, um produto de qualidade. Então, segue aí para a professora Penha. Obrigada.
Então, finalizando aqui a parte do queijo frescal, o processo de salga, caso depois alguém tenha interesse, né, nós vamos estar com esse material disponível, que a gente pretende, né, Alessandra, passar numa forma de cartilha depois para os produtores, né, existem as 3 formas de salga: a salga no leite, a salga seco e a salga em salmoura, né? Então, a gente pode observar que o nosso aqui foi feito como a salga em superfície, tá bom? Mais detalhes depois, caso alguém tenha interesse, nós podemos, conforme a professora Alessandra explicou, né, a questão da embalagem, rotulagem, a proposta aqui do minicurso é disponibilizarmos esse fluxograma que contém todas as etapas para a fabricação do queijo frescal. Então, partindo desde a pasteurização do leite, o cloreto de cálcio, o ácido lático de uso opcional, o fermento lático. Então, né, professora Alessandra, tudo o que nós falamos aqui está resumido nessa página, né? A gente está explicando as funções, a quantidade, né? Então, nós dividimos aqui a nossa figura, mas os participantes do Simbras, eles vão ter direito, né, a participar lá ter os anais, né, os resumos, tem o capítulo lá, dá praticamente uma página, né, Alessandra, sobre esse fluxograma. Então, quando eu volto aqui, né, a elaboração do queijo frescal, se vocês observarem aqui no final, que a gente não precisa repetir, né, tá apenas uma forma visual, nesse formato, né, o que acontece? Quando eu tenho lá o ponto do corte, tenho a massa e tenho o soro, o que eu faço com isso, né? O que eu vou fazer com esse soro? Se eu seguir essa flechazinha, né, essa indicação, essa seta aqui meio amarelada, o que eu posso fazer? Eu posso fazer fazer as bebidas lácteas. Mas o soro também, nós vamos ver para frente, a gente tem outras utilizações. Mas hoje aqui a proposta do minicurso é na elaboração da bebida láctea, tá certo? Então, quando nós vemos aqui do lado de cá, das figuras, né, azuis e verde, o que acontece? Está todo o resumo da fabricação do queijo, né? Então, o que nós vamos fazer agora? A gente encerra, né, Alessandra, essa parte do queijo e nós vamos para a fabricação da bebida láctea. Então, essa figura 1, esse fluxograma 1, ele está voltado para a fabricação do queijo frescal. A figura 2 seria a elaboração da bebida láctea. Tá certo? Então, estão entendendo? Caso tenha alguma dúvida, tá? A gente vai deixar o contato no final, vocês podem entrar em contato, tá bom? Então, a gente espera que tenhamos, né, repassado, né, professora, e as pessoas tenham entendido um pouco as nossas explicações sobre a elaboração do queijo frescal. Bom, e o soro? Como reaproveitá-lo? Vocês sabem que o soro eu posso fazer uma bebida láctea, uma ricota, ele pode ser transformado em leite em pó, né, que é utilizado em vários alimentos, né, Alessandra, em bolos, em biscoitos, né, esses milkshakes que a gente toma aí, tem o soro em pó também, utilizado em fertirrigação, né? Alimentação animal. Na alimentação animal, né, Alessandra? A gente manda muito aqui, né? Manda muito o soro, né? Por quê? Esse soro, com as ambientais, né, e com a preocupação ambiental, o que acontece? E também com a legislação, precisou-se achar, né, um destino para o soro. Por quê? Porque ele tem uma alta demanda biológica de oxigênio. Hoje, a maioria dos laticínios, eles têm a sua estação de tratamento. Ele não deixa aquilo ir para os resíduos irem para os efluentes, né, para as lagoas, para os rios, porque vai competir com os animais, né, com os peixes, e vai haver morte. Por quê? Porque eles têm alta demanda biológica de oxigênio.
Então, uma das alternativas, por exemplo, lá no norte do estado, a gente viu a utilização para fertirrigação, mas aqui também experimentos, né, os projetos, mas a gente vê também, né, Alessandra, alimentação para suíno, né? E no nosso caso aqui, nós vamos focar na bebida láctea. Tanto a bebida láctea fermentada como a não fermentada. Agora, esse subproduto, né, Alessandra, que deixou de ser um resíduo, um insumo, né? Ele é de grande valor nutricional, mas durante muito tempo, né, teve assim como o quê? Um alimento de baixo valor. E nós vamos ver o valor nutricional aqui do soro. Olha a quantidade de água. Podemos fazer até ricota, né? Que é tão maravilhoso, né? Olha a quantidade de lactose que tem, de proteínas, gordura, minerais, sais de cálcio, né? Principalmente o fosfato, né? Contém ácido lático, ácido cítrico, compostos nitrogenados não proteicos, vitaminas do complexo B. Então, a utilização do soro de queijo, tanto pelos produtores rurais nas agroindústrias, é isso que a gente quer deixar claro aqui na proposta desse minicurso, é tanto para as agroindústrias como nos laticínios, a utilização, que antes era um resíduo, vai enriquecer os produtos que os contêm. Agregar o valor. Vai agregar o valor. Em Minas mesmo, eu não lembro a cidade que eu fui, numa trilha em que o produtor, uma caminhada rural, que tinha um produtor lá que servia, eu não sei se era um pastel, uma coisa, e tinha as bebidas lácteas, sabe? Uhum. A agroindústria familiar, eles faziam, tipo assim, uns 10 litros por dia, por exemplo, e vendiam, né? Então, a gente vê as experiências dos produtores no aproveitamento, né? E isso vai saciar, né? Isso vai ter o quê? Um componente nutricional, né? Então, vai evitar o descarte diretamente no solo, na rede pública de esgoto, rios e lagos, minimizando o seu impacto negativo, né? Então, isso aqui foi a bebida láctea, essa foto foi a bebida láctea aqui no curso, né? Essa foi a bebida láctea fermentada, com a utilização dos morangos da região. Aqui no Espírito Santo, principalmente na região sul, onde nós ficamos, né, Alessandra, a gente tem a produção de morango, de polpas de fruta, ficou muito bacana essa bebida láctea. Bom, eu sempre falo para os meus alunos, ou quando a gente dá algum curso, né, quando a gente vai elaborar um produto, nós temos que seguir os RSTQ deles. O que é isso? São os regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Eu não posso fazer uma bebida láctea se ela não tiver 51% de base láctea. Eu não posso colocar bastante, por exemplo, suco ou polpa, se eu não tenho a base láctea de acordo com o preconizado na legislação. Então, o que é bebida láctea? É o produto lácteo resultante da mistura do leite. In natura, ele pode ser pasteurizado, esterilizado, UAT, reconstituído, concentrado, em pó, né? E todas essas definições, adicionados ou não de alguns produtos, né? E que o torne dentro do preconizado pela legislação. Que é interessante falar que uma bebida láctea, um iogurte não é bebida láctea. Sim. Tanto é que quando você elabora a bebida láctea, né? Na rotulagem tem que ver bebida láctea. Não é iogurte, Não né? é iogurte. Não é iogurte. Isso a diferença é que a bebida láctea ela recebe esse subproduto, que é o soro, né? Sim. Já o iogurte já não temos, né? Só o leite. O soro, só realmente o leite. Então, aqui vocês podem observar, né, professora, que a gente pegou, né, o soro e vamos colocando já no mixer, né, no caso aqui foi um liquidificador. Bom, nós temos que seguir a legislação de bebida láctea, que está aqui nas referências, que é Brasil 2005. Né? É só seguir, olhar a referência, a gente não tem muito tempo, né? Deixamos aqui.
Os critérios para a fabricação de bebida láctea, o soro de queijo, ele deve ser de boa qualidade. Então, não adianta eu pegar um soro de um leite inadequado para a elaboração desse queijo. Por isso que lá no primeiro slide a gente falou, o leite deve ser de boa qualidade, que não se transforma num leite ruim ou num produto ruim, num produto bom. Isso é uma frase que eu falo todo semestre que eu dou aula aqui, todo semestre. Então, de preferência, a um soro recém-obtido. Eu posso até guardá-lo na geladeira, né, de um dia para o outro, mas um soro recém-obtido. Outra coisa, a base láctea ele deve ter pelo menos 51% de massa por massa, do total de ingredientes do produto. É muito importante quando a gente vê, por exemplo, uma elaboração de uma bebida láctea, né, professora Alessandra? Por exemplo, para 1 litro, a gente sempre fala para os produtores aqui, você pode colocar, igual você estava dizendo, né, Alessandra? Um meio a meio, metade do soro, metade do leite. Aqui a gente faz mais assim ali na UFES ou alguns outros produtores também. Por exemplo, para 1 litro de leite, para 1 litro de bebida láctea, adicionarmos, por exemplo, 600 ml de leite, 400 de queijo, de soro, ou 700 ml de leite e 300 de soro, né? Então, a gente tendo essa base, ela fica uma bebida muito saborosa, refrescante, e você vai o quê? Avaliando o seu consumidor, né? Como é o gosto dele também, mas desde que a gente não fuja a essa legislação, né? Agora, antes da gente mostrar aquele fluxograma, lembra? A proposta do curso é fornecer um protocolo explicável e fácil de se elaborar esses produtos, né? Antes da gente passar esse fluxograma, nós temos que deixar isso claro. Bebida láctea tem o seu regulamento técnico de identidade e qualidade. E reforçar o que a professora Alessandra falou, bebida láctea não é iogurte. Porém, a bebida láctea fermentada se utiliza os micro-organismos do iogurte. Porque nós damos os cursos aqui também de iogurte, aulas práticas para os cursos de graduação aqui, eu falo sobre os meus alunos. O iogurte tem esses 2 micro-organismos. Né? Então, a gente vai falar na frente aqui quais são esses 2 micro-organismos. Então, a bebida láctea fermentada, ela é acrescida desses micro-organismos. Ela passa pelo processo de incubação e fermentação. Então, eu tenho 2 opções. Eu faço a bebida láctea fermentada ou a bebida láctea não fermentada. Certo? Sendo que a bebida fermentada, ela tem a adição dos micro-organismos do iogurte e ela vai coagular, ela vai formar aquele coágulo, aí eu vou adicionar de polpa, de frutas ou o que você tiver na região. Tá certo? Então, seria isso aí para a gente passar para frente. Bom, como que nós faríamos essa bebida láctea? Vamos partir lá daquela primeira figura 1, né? Lá daquele fluxograma do queijo, tá certo, pessoal? Vamos partir aqui do soro. Como que eu faço aqui? Eu tenho a bebida fermentada e a não fermentada. Eu vou passar para vocês aqui primeiro a não fermentada. Para todas as 2, lógico, eu tenho que aquecer esse soro a 65%. Por quê? Porque senão essa bebida láctea ela vai apresentar um defeito tecnológico. Porque esse aquecimento me permite atirar, né, os resíduos daqueles gruminhos de coalho que ainda estão ali naquele soro. Então, eu preciso aquecer. Nós fizemos tudo no curso, esse aquecimento. Para eu pegar esse soro e colocar lá no mixer, ou a gente estava com o mixer, estávamos com um liquidificador, nós promovemos esse aquecimento a 65. Então, até aqui está tudo igual, tá ok? Aí vamos passar para outra parte. Qual que eu faço agora? Eu preciso, na não fermentada, eu dar esse tratamento térmico de 85 graus por 15 minutos, ou 90 graus por 5 minutos. Tá certo? Vamos ver a não fermentada.
Eu resfrio, adiciono polpas de frutas, adiciono um açúcar, né? Embalo em garrafas plásticas ou em saquinhos e está pronto. Claro, se eu estou na indústria, eu dou esse tratamento térmico nesse açúcar também, porque senão essa açúcar ela pode carregar as bactérias, né? Osmofílicas, pode carregar alguma sujidade desse açúcar. Tá certo? Como que eu faço, então, essa bebida láctea não fermentada? Acabou, é esse fluxograma aí. Eu pego o soro, adiciono, por exemplo, para 1 litro de leite, 300 ml de leite, de soro, 700 ml de leite, dou esse tratamento térmico primeiro no soro, né? Posso dar, aí eu dou aquele tratamento térmico mais forte, né? E ou no açúcar, ou se você tem, por exemplo, eu sempre falo, se você tem uma trilha, ou você está vendendo essa bebida láctea, ou você vai levar para algum local, né? Geralmente a gente leva, né, Alessandra, num asilo, numa creche, né? Quando doações, né? Hoje é muito recomendado, às vezes o público, né, Alessandra, que vai tomar, às vezes tem alguma incompatibilidade com açúcar, né? Às vezes está com problema, né, principalmente as pessoas mais idosas, se bem que hoje também tem jovens, né, com problema de excesso de açúcar no sangue. Você deixa de adicionar, a pessoa adiciona ela própria, né? Então a gente tem encomendas também, assim, às vezes com açúcar e sem açúcar. Bom, mas como que eu faço, então, aqui agora, partindo para o lado de cá, a fermentada, né? Após esse tratamento aqui do soro, tá certo? Após esse tratamento, depois de 65 e depois esse 85 ou a 90 graus, né? A gente mantém em repouso e desliga até a temperatura de 43 graus, né? Do leite com esse soro e adiciono quem? Os micro-organismos do iogurte, certo, professora Alessandra? Uhum. Que são quem? São os Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus. Então, a diferença da fermentada para não fermentada é que a fermentada, ela passa por esse processo, por exemplo, entre 4 e 6 horas de coagulação. Então, vai formar esse coágulo, que depois eu retiro e misturo com essa polpa de fruta. Eu deixo incubado a 43 graus, geralmente 4 a 6 horas, e dependendo, né, ou um pouco mais ou um pouco menos. Ou na própria embalagem, ou no próprio equipamento. Exatamente, numa fermenteira, lá na indústria, né, ou dentro de uns vasilhames de 10 litros, né, hoje a gente tem tudo isso. Eu sempre falo, e a gente fez também para esse minicurso, a demonstração também, né? Pena que não é uma coisa, né, presencial, né, que a gente poderia estar mostrando e eles degustarem, que ficou muito bom, né? Todos vocês vão poder ver nas fotos. O que acontece? A gente não misturando, professor Alessandro, você também tem essa experiência, não quebrando todo esse coágulo com muita força, por exemplo, no mixer, ela não vai ficar uma bebida láctea, assim, muito líquida, sabe? Fica uma coisa saborosa. O ideal é aquela pronto para beber, que a gente fala, né? Ready to drink, né? Você pega e bebe, e fica uma coisa saborosa, refrescante, principalmente aqui no nosso estado, que é bastante calor, né? Então, nós misturamos isso lá com as polpas do morango, obtidas aqui da produção, na própria região aqui do nosso estado, e tem as polpas de goiaba, as polpas de morango, e ficou muito saboroso. Também, nós tivemos alunos que teve a restrição com açúcar, né? Eles falaram, professora, a polpa já tem o açúcar, né, Alessandra? Mas eu prefiro que você não ponha o açúcar. Então, parte dos alunos, até da medicina veterinária, não tomou com açúcar, tá certo? Mas, assim, ficou muito bom. Pena que não é presencial para que vocês possam tomar, né? Mas um dia a gente vai presencial, né, Alessandra? Então, vamos seguindo, né? Então, a gente embala, né, Alessandra, e tudo isso aqui, né? E, após essa mistura, nós levamos para refrigeração, em torno de 5 a 10 graus, porque a bebida láctea, alunos,
O ideal, ela é refrigerada, tá? E aí vamos para o período de comercialização. A gente observa que a fermentada, aqui com a gente, dura uns 25 a 30 dias, né? E essa bebida não fermentada é 3 a 4 dias. E ela é muito fácil de fazer, tá certo? As nossas considerações finais é o quê? Queijo Minas Frescal, ele é um queijo de muita alta umidade, além de saboroso e popular em todo o país. Isso é um conceito assim universal aqui no nosso país, né? Eu acho que o nosso Brasil todo, nós sabemos disso. Ele é conhecido, eu quero apenas frisar, que ele é um queijo de massa crua, ele não sofre cozimento da massa após o corte ou durante a sua fabricação, embora seja feito com leite pasteurizado, e também não passa pelo processo de cura ou maturação, que é muito comum em outros tipos de queijo, porque hoje nós ficamos restritos, a proposta aqui é só do queijo frescal, né? Então, a gente nem vai falar o que acontece na maturação. Esses padrões microbiológicos e físico-químicos, eles devem estar em conformidade com a legislação, tanto na produção como em sua comercialização, tá certo? É preciso a implementação das boas práticas de produção. Isso tudo vai promover o fortalecimento de toda a cadeia produtiva, com fornecimento de queijos e soro fresco com qualidade e adequado para os consumidores. Isso é o básico, é o mínimo que todos nós que mexemos com a produção de alimentos, né, temos que pensar. E vale a pena ressaltar aqui que, dependendo do local de produção do queijo frescal, né, em algumas regiões do Brasil, conforme eu disse, ocorrem diferença em algumas etapas adotadas em seu procedimento, né, professora Alessandra, com seu processo de fabricação, isso torna o produto desuniforme. Isso não é legal, sabe? O produto torna o produto desuniforme. E um dos objetivos, né, desse minicurso, e o que a gente sempre fala aqui, eu não posso continuar com coisas que sempre existiu. A gente tem que mostrar que é possível se padronizar, né, professora? Então, a padronização desse processo de fabricação traz vantagens, pessoal, para as características, para a melhoria das características sensoriais, para o rendimento, para a uniformização desse produto, né? Então, você vai olhar, né, você vai estar numa bancada assim, às vezes num concurso, vai falar assim, isso aqui é um queijo frescal. Como nós olhamos para outros queijos, seja em qualquer lugar, né, senhora Alessandra, que a gente vê que é aquele outro tipo de queijo. Então, essa padronização, a gente fala muito com os produtores, né? Então, somado a isso, né, a aplicação dessas boas práticas, eu deixo isso bem claro também, não adianta a gente implementar boas práticas, eu tenho que adotar. São duas palavras diferentes. Eu tenho que adotar em toda a minha cadeia produtiva essas boas práticas de fabricação. Assim, até lá no local de venda, né? Então, vai tornar o produto adequado e apto para o consumo, bem como o quê? Prolonga o seu tempo de prateleira, né? Se eu aumento o tempo de prateleira, o que acontece, né? A gente fala isso, tem estudos da viabilidade econômica de produtos bem conduzidos. Seu rendimento no final do mês é diferente. Você não tem que pegar, você não tem que fazer um recall desses produtos, né? Então, a produção de bebidas lácteas, fermentadas ou não, é uma alternativa viável tecnologicamente. É importante sabermos isso, né? E é uma das principais opções de aproveitamento do soro. E a gente observa aqui no Brasil também um notável aumento, sabe? As pessoas gostam de tomar a bebida láctea.
Hoje o soro não é mais só para alimentação de suínos, parte que a gente leva, né? Levava, desde a época dos meus avós, quando vieram da Itália aqui no Brasil, eles pegavam o soro e jogavam lá para os suínos. Você imagina quantos anos atrás, né? Então, é uma forma de contribuir com o quê? Com o meio ambiente. Então, olha que valor global, né? A gente contribui para a melhoria do meio ambiente, a gente proporciona um valor agregado ao setor produtivo. Por quê? Porque isso gera renda. Então, eu espero, assim, que vocês, né, tenham entendido, né, professora? Pena que não foi prático e presencial, né? Mas a gente espera ter passado, nós vamos tentar, né, transformar numa cartilha também depois, futuramente, né, mas está disponível também como um capítulo de livro aí no Simbras, né? Então, a gente queria mostrar aqui algumas pesquisas, rapidinho, que nós desenvolvemos aqui, tanto no norte do estado, quando nós estávamos atuando lá, em projetos de fundações de apoio à pesquisa, da qualidade do leite e dos derivados lácteos, né? A produção de queijo, aqui está a nossa professora, trabalhou comigo no PIBIC, hoje ela é professora também da UFES de São Mateus, né? Então, aqui, esses ensinamentos que a gente passa, né, Alessandra, essa troca de saberes e de ideias com os produtores, que o nosso objetivo é trocar informações, né, baseado também na legislação, com os nossos produtores rurais, né, dando assistência. Nós damos aqui, a gente ministra as aulas para os alunos de medicina veterinária, para os alunos de agronomia, de zootecnia, de engenharia de alimentos, né? E aqui no IFES também, né, Alessandra, você... Técnico de agroindústria. Técnico de agroindústria. Técnico de agropecuária. Estão sempre com a gente. Estão sempre aí com a gente, né, fazendo uns estágios e aprendendo para que eles possam, né, ter essa formação e repassar. Esse é o papel social da universidade pública e dos institutos federais públicos, né, levando até a comunidade esse conhecimento, essa troca de saberes. Aqui estão os alunos, né, Alessandra, com a sua visita, aqui estão os meninos de zootecnia, de veterinária, né? Essas pesquisas, a professora Alessandra sempre participa com a gente aqui, tem também o professor Dirley, Donatelli, aqui do Departamento de Medicina Veterinária, que é o nosso projeto, mas como que os meninos participam? Através, né, de uma monitoria voluntária, ou não, através de trabalhos de conclusão de curso, de estágio, de bolsas de iniciação científica, né, e assim por diante. Então, a gente ficamos, né, felizes de poder passar isso aí, né, Alessandra, tentar divulgar, assim, todas essas fotos aqui, né, do nosso acervo, a gente poderia estar mostrando aqui uma porção a mais, né, Alessandra, nossas experiências com vocês, e eu queria fazer um agradecimento aqui à Júlia Soares Lacerda, ela ajudou muito na confecção, ela contribuiu com o conhecimento dela, e me ajudou muito na elaboração dos slides, assim como a professora Juliana também, e também com conhecimento científico aqui na elaboração, junto também com a professora Alessandra, além das minhas monitoras voluntárias, a Kate, a Elohane, e ao Ítalo também aqui, que é um aluno de agronomia aqui do nosso estado, aqui do IFES. Então, eu gostaria de agradecer, tem o nosso contato aí, tem também o da Alessandra, caso a gente queira, né, Alessandra? Alessandra UFES, a gente poderia ter escrito aqui, não, mas está tranquilo, passando aqui, é a nossa parceira aqui nas pesquisas. Então, eu gostaria de agradecer a todos, uma boa continuidade aí no Simbras 2023. Um abraço a todos.